A demografia aqui em Copacabana, eu acho que ela é expressiva do risco que o Marçal representa para o clã Bolsonaro e porque também há essa adesão. Então as pessoas já viram um vídeo. A demografia é nostálgico da ditadura. Uma certa faixa etária um tanto avançada, uma estética muito anos 70 e quase sem a presença de juventude. Praticamente. Já o Pablo Marçal, as pessoas que declaram voto a ele, em geral, são pessoas muito mais jovens. Então, o Pablo Marçal acrescenta a figura decadente do Bolsonaro uma certa juventude, uma demografia que não está mais tão presente nas manifestações bolsonaristas. Ao mesmo tempo, é de se destacar a malandragem do Pablo Marçal. Quer dizer, a especialidade do Pablo Marçal é beneficiar-se com ônus e afastar-se o mais possível. Desculpe, é beneficiar-se com bônus e afastar-se o mais possível do ônus. Ele estava no exterior, ele aparece de surpresa, faz uma postagem no Instagram entrando no helicóptero e desce na Avenida Paulista no exato momento em que o Bolsonaro termina o discurso. Ou seja, ele tem um bônus. Ele fez um esforço sobre-humano para estar presente. Ele não marcou nenhum ônus. Como ele não subiu no palanque, ninguém pode cobrar dele não ter feito um discurso enfático contra Alexandre de Moraes, porque ele sempre poderá dizer apenas porque não foi possível. Tudo fiz para chegar a tempo, mas eu lá estava. Então ele tem um bônus e ele não marca com ônus. Quer dizer, nós podemos considerá-lo sob muitos pontos de vista, mas desconsiderar o fato de que ele é um autêntico malandro-mor é um grave equívoco, porque ele tem grande capacidade dessas manipulações. E para compreender também por que essas pessoas, sobretudo os garis no final, apoiam Pablo Marçal, há uma antropóloga brasileira muito importante, chamada Rosana Pinheiro Machado, que atualmente é professora na Irlanda, e faz uma pesquisa de grande interesse, professor Viaro. Não sei se o senhor já convidou aqui para o DCM, mas valeria muito a pena. Ela já há alguns anos faz uma pesquisa em que ela estuda populações periféricas no sul global. Então, ela faz estudos comparativos de grande interesse, por exemplo, entre periferias em Filipinas e no Brasil. E ela tem uma hipótese muito interessante, é que esses surtos autoritários e populistas de extrema-direita, Bolsonaro, Marçal, são indissociáveis de um fenômeno que acompanha as cidades periféricas no sul global, que é a determinação do cotidiano pelo viés da precariedade. A moradia é precária, os serviços públicos, luz, iluminação, atendimento posto hospitalar, escola pública, o serviço público é precário, o meio de transporte, além de precário, é humilhante, o emprego, além de precário, é fonte constante de insegurança, a segurança pública é a própria imagem da precariedade, a presença do Estado nesses locais é nem precariedade, é por ausência. Então, porque ela fazendo pesquisas qualitativas com essas populações, como toda antropóloga, que é uma espécie de psicanálise do social, o antropólogo escuta. Então ela pergunta para as pessoas, quais são os seus modelos? E ela descobriu, entre outros casos, o de uma mãe evangélica, moradora da periferia, que quando ela perguntou quais eram os modelos que ela seguia, essa mulher, uma mulher periférica, negra, mãe solo, trabalhadora, uma heroína, como há tantas no Brasil, professor Vera, são heroínas. Por exemplo, a mãe da excepcional ginasta Rebeca Andrade. Ela ganhou todas as medalhas de ouro possíveis da existência na face da Terra, porque ela era mãe de várias crianças sozinha, ela muitas vezes ia andando a pé para o trabalho para que a filha pudesse treinar. Então, essas histórias de mulheres absolutamente notáveis, que apesar da precariedade do cotidiano, têm uma enorme capacidade
de resistência e determinação, isso não é pouco que acontece no Brasil, professor Viaro. Então ela perguntou para essa senhora, pela qual eu tenho todo o respeito do mundo, quais os modelos que ela segue. Ela disse Jesus Cristo, porque, claro, isso é bem importante. Jesus Cristo é um modelo fundamental porque a cada qual a sua cruz. E ela respondeu, há mais de 2 anos atrás, Pablo Marçal. Aí a antropóloga levou um susto. Pablo Marçal? Por quê? Diz, bom, era um homem pobre, que veio do nada, que não tinha família, que não tinha herança, que não é político e fez fortuna sozinho. Então, o Pablo Marçal, como modelo em meio à precariedade, como uma alternativa à precariedade, não é uma novidade desta eleição. A novidade desta eleição é ele trazer o vocabulário que o senhor conhece muito bem do coachismo para a área da política. Então, é muito revelador que o segundo gari que diz que vai votar no Marçal, diz que ele pode fazer algo pela gente porque ele não é político. Ele é algo novo. Junta o sentimento antissistema, que é dominante na política brasileira desde 2013, com o sentimento do não sou político, mas isso não é novo, não é de 2013. 2013, eu acho que o que é característico é a forte pulsão antissistêmica. A ideia de que o político ideal é aquele que não é político, na Nova República se inaugura com o caçador dos Marajás, o Fernando Collor de Mello. A ideia do antipolítico, essa é uma ideia antiga. A do antissistema, eu acho que é, sobretudo, uma herança de 2013. Então, acho que isso ajuda a compreender um pouco o fenômeno, Pablo, entre outras possibilidades. Mas eu, se fosse vocês, eu convidaria a Rosana Pinheiro Machado para conversar. É brilhante ela. Não, eu conheço a trajetória dela, inclusive... Ela é gaúcha como o senhor. Sim, conheço obras sobre Porto Alegre, sobre a periferia de Porto Alegre, o Morro da Cruz em Porto Alegre, Isso. E por que aquela comunidade votou no Bolsonaro, inclusive, ela traz algumas hipóteses, até na questão da criminalidade, do policiamento, da garantia daquilo que comprou com muito custo, então aquele discurso do bandido bom, bandido morto, Exatamente. É uma intelectual formidável.